11 de janeiro de 2006. O telescópio espacial Hubble capturou imagens inéditas da nebulosa de Orion. Uma grande formação estelar a 1.500 anos-luz da Terra. A foto panorâmica revelou mais de 3.000 estrelas em vários estágios de vida e deu aos pesquisadores nova compreensão da formação de objetos celestes e sistemas planetários. Segundo teorizam modernos cientistas, é aí, nessa misteriosa nuvem de poeira e gás, que estrelas e planetas podem ter sido criados há bilhões de anos. Astrônomos se referem a ela como M42, nome não muito charmoso, mas como viveiro de estrelas, onde as estrelas nascem. Então essa parte de Orion está sendo muito estudada pelos astrônomos. É uma região de formação rápida de estrelas. Há estrelas jovens e provavelmente muitos planetas também jovens, formados por gás e poeira cósmica da nuvem que se transforma na nebulosa de Orion. Estrelas que nascem, obviamente mostram que certas coisas estão acontecendo no local a um nível que simplesmente nós não entendemos bem. Como vista da Terra, a constelação de Orion é uma das mais proeminentes formações do céu noturno. E vem sendo admirada por antigas culturas no planeta há milhares de anos. Batizada com o nome do semideus grego Orion no século 8 a.C., quando conectadas, as estrelas da constelação formam cabeça, ombros, cintura e pés de um homem. Orion é provavelmente uma das mais reconhecíveis constelações do céu, talvez só atrás da Ursa Maior. Fica perto do Equador e no hemisfério norte é visível no inverno. E tem estrelas brilhantes e um grande quadrado em forma de um corpo. As três maiores estrelas da constelação são Alnilam, Alnitak e Mintaka, as estrelas do cinturão de Orion. Muita gente reconhece a constelação por essas estrelas em fila. Segundo a mitologia grega, Orion era um gigante nascido com habilidades sobre-humanas. Um poderoso caçador que matava animais com uma invencível clava de bronze. Quando o herói grego acabou sendo morto, foi colocado entre as estrelas pela eternidade. O pai dele era de fato Poseidon. Então ele sabia tudo de oceanos e aparentemente o pai o ensinou a andar sobre a água. Outra história diz que ele era tão grande que quando andava no oceano, a cabeça e os ombros ficavam fora da água, para se ter uma ideia do tamanho. Todos os corpos astronômicos recebem nomes das grandes figuras gregas da mitologia. Temos textos maravilhosos que descrevem estrelas e como receberam o nome delas. Escrever sobre as estrelas, escrever sobre os céus e sobre corpos no espaço é, em essência, falar do reino dos deuses. A constelação de Órion em todas as tradições, em especial na tradição egípcia, é muitas vezes representada como um homem andarilho. Os gregos o viam como caçador, e muitas outras culturas o viam como gigante. Algumas vezes ele é retratado golpeando o inimigo. Às vezes está pisando um ninho de serpentes. Mas em todos os casos sabemos que Orion é representado como um ser humano. É totalmente possível que um personagem como Orion fosse baseado em um ser humano real. Porque temos de manter em mente que para os gregos o que chamavam de mitologia ou mito, o passado místico era apenas mais velho do que a história antiga. Seria possível, como sugere a teoria do antigo astronauta, que Orion recebeu seu nome por um ser humano de verdade? Ou haveria razão mais profunda para o semideus e as estrelas que formam seu corpo serem cultuados? Alguns pesquisadores acham que as respostas podem estar na história da origem de uma civilização que floresceu no Nilo mais de 2.000 anos antes dos gregos. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas de Órion e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Os antigos egípcios acreditavam que
De Sirius e de Orion vieram seres na forma de humanos, Osíris e Ísis, que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica. Sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Sirius e Orion são de grande importância, porque representam Ísis e Osíris, o deus e a deusa de quem é a civilização egípcia e, afinal, qualquer civilização humana supostamente nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Orion. A constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. Afinal, era ele a decidir se teríamos a vida eterna ou se seríamos reciclados de volta à massa espiritual para começar tudo de novo. Para os antigos egípcios, era muito claro que Orion se ligava com a criação. Especificamente a criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, a mitologia se torna, de repente, mais interessante porque, subitamente, vemos a verdade que Orion representa. E isso tem a ver com a criação mágica. E criação, naquele tempo, se ligava aos deuses. Orion e Osíris eram iguais no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam que Osíris iria retornar de Orion um dia. Cada cultura da antiguidade tinha esse conceito de que alguém vai retornar um dia. Ainda esperamos o retorno de alguém. Seriam as histórias egípcias sobre a criação. Documentos reais da origem extraterrestre dos humanos, como querem os teóricos do antigo astronauta? E se for assim, teriam deixado para trás mais evidências, talvez escritas em pedra? Segundo os textos das pirâmides, um conjunto de textos religiosos gravados nas paredes das pirâmides datando de 2400 a.C., o antigo faraó egípcio Unas governou por 30 anos, antes de fazer sua viagem final ao sistema estelar de Orion. Unas, segundo os textos das pirâmides, aparentemente se tornou grande porque comeu a carne de seus inimigos derrotados e depois matou e devorou os próprios deuses. Dizem que essa história se baseou na crença da mágica contígua, pela qual consumir a carne de gente brilhante faria com que se herdassem seus poderes. Após devorar os deuses e absorver suas almas e poderes, Unas viajou pelo céu até Orion. Poderiam os textos das pirâmides ser mais do que mitos, como creem teóricos do antigo astronauta? E poderia o faraó Unas ter mesmo viajado pelo espaço? E se viajou, como foi? Os antigos egípcios nos dizem claramente que o propósito da Grande Pirâmide não era servir de túmulo, mas como uma espécie de câmara de transformação. O faraó entrava nela como homem e, através do processo tecnológico para o qual a pirâmide foi construída, o faraó se transformava em Deus. Então ele se tornava um ser em ascensão, capaz de viajar às estrelas e também de voltar. Parece que eles quiseram criar uma espécie de base de lançamento, uma espécie de cabo canaveral dos faraós. A ideia era construir um meio para que a alma do faraó alcançasse as estrelas. Seria possível que os faraós do Egito Antigo viajassem para as estrelas de Órion e voltassem usando as pirâmides? Pela teoria do antigo astronauta, a prova pode ser encontrada examinando uma elaborada série de canais de ventilação embutidos na Grande Pirâmide. Os dutos de ar apontam diretamente para as estrelas de Órion e Sirius. Com certeza há muito conhecimento científico nessa pirâmide e em todo o local de Gizé. O alinhamento dos canais de ventilação e as câmeras do rei e da rainha apontam para Orion.
Isso pode ser uma mensagem para nós de que os extraterrestres vieram dali. O conceito de que as 3 pirâmides de Gizé estão em alinhamento com o cinturão de Orion é muito interessante. E isso poderia indicar que Orion era um destino do portal estelar que estavam construindo em Gizé. Por que as pirâmides egípcias têm dutos de ventilação apontados para Orion? Seria possível que servissem como uma espécie de portal intergaláctico entre a Terra e Orion? E se fosse assim, seria isso mais uma prova de nossa origem extraterrestre? Há quem acredite que pistas podem ser encontradas no meio do deserto da Núbia, onde pesquisadores descobriram o que pode ser o mais antigo complexo megalítico do mundo, que aponta para Orion. Sul do Egito. 800 quilômetros a sul do Cairo, em uma desolada planície do leste do deserto do Saara, fica um misterioso sítio arqueológico conhecido como Nabta Playa. Descoberto por uma equipe de cientistas em 1974, os pesquisadores acreditam que as pedras megalíticas espalhadas aqui já foram parte do vasto complexo de um centro ritual de uma antiga civilização que floresceu entre 6.400 e 3.400 a.C., logo antes dos egípcios. Sabemos que existem vários sítios pré-históricos no Saara, nesta parte do deserto egípcio. O que Nabta Playa tem de diferente é que não era um povoado, mas era um local cerimonial muito intrigante. Havia coisas estranhas. Uma das principais é um círculo que já foi chamado de Mini Stonehenge do deserto. Por mais de 3 décadas, a estrutura circular e seu complicado alinhamento para as estrelas do cinturão da constelação de Orion desnortearam os arqueólogos. Quem construiu Nabta Playa parecia saber física e ter conhecimentos de matemática que aplicaram a essas estruturas, que claramente demonstram que tinham conhecimento avançado de constelações. O engenheiro Robert Bauval e o astrofísico Thomas Brophy estudaram a configuração do misterioso monumento por mais de 10 anos. Em seu livro Black Genesis, eles sugerem que o círculo de pedras representa um diagrama de estrelas que se alinham com o cinturão de Orion no solstício de verão. O círculo é um arranjo de pedra menor e os alinhamentos megalíticos apontam para as estrelas. Agora pensamos que o círculo representa um diagrama que mostra como o céu se move no tempo. O que estamos vendo aqui é uma maquete do círculo de Nabta Playa. As pedras verdadeiras chegam à altura do joelho e o círculo inteiro mede mais ou menos 3,60 metros. E há 2 conjuntos de portais na parte externa do círculo. E este portal aqui aponta para onde o sol nasce no solstício de verão. Segundo a maioria dos cientistas, a datação por radiocarbono indica que o sítio foi construído há quase 7.000 anos. Levando essa época em conta, Brophy estudou a posição dos portais e as pedras do centro e descobriu que foi em 4.900 a.C. que 3 das pedras centrais se alinharam perfeitamente com as 3 estrelas mais brilhantes do cinturão da constelação de Orion. Se olharmos para o céu nesse momento, estas 3 pedras aqui representam as estrelas do cinturão de Orion exatamente como foram vistas naquele tempo. Então a ideia é de que as pedras representam um mapa das estrelas no céu. Seria possível, como vários pesquisadores creem, que as pedras de Nabta Playa correspondam ao alinhamento do cinturão de Orion, como observado no solstício de verão há 7.000 anos? Se foi assim,
Por que e como os antigos criaram um diagrama tão avançado dessa constelação? Misteriosamente, os habitantes de Nabta Playa desapareceram em cerca de 3.400 a.C. Alguns acreditam que eles migraram 100 quilômetros a leste, onde as civilizações egípcias do Vale do Nilo surgiram no século IV a.C. A astronomia de Nabta Playa era exatamente a astronomia usada pelos construtores das pirâmides. Então, o que pensamos ser a época da origem dos faraós foi empurrada para trás até esse povo pré-histórico centenas de anos antes. Nós os chamamos de povo das estrelas, não sabemos de onde vieram. E viveram no Saara, quando ele era fértil, milhares de anos antes das pirâmides. Quisemos rastrear suas origens e acabamos seguindo um caminho que levou ao extremo sudoeste do Egito. E vimos que esse povo, acredite se quiser, deixou desenhos em cavernas, alguns muito estranhos, de pessoas muito altas e magras, com uma cabeça muito estranha. Se isso é uma representação artística, eu não sei, mas é certamente misterioso. Quem é o povo das estrelas? E por que a exata localização de Orion era tão importante para ele? Ou era apenas mais uma antiga civilização perdida no tempo? Ou seria possível que o povo das estrelas de Nabta Playa fosse, na verdade, de visitantes de outro mundo? Talvez um melhor entendimento de Orion possa ser achado aqui, nas ruínas de uma das civilizações astronomicamente mais avançadas da antiguidade. México Central. Apenas 60 quilômetros a nordeste da cidade do México ficam as ruínas de Teotihuacan. Uma antiga cidade que se espalhava por 18 quilômetros quadrados, onde chegaram a morar mais de 150 mil habitantes. Pesquisadores acham que as impressionantes estruturas daqui, incluindo 2 grandes pirâmides e um templo, foram construídas pelos maias no século II a.C. E assim como as pirâmides egípcias de Gizé, os monumentos apontam direto para as 3 estrelas de Orion. Não é por coincidência. A localização das pirâmides de Teotihuacan se alinha com o famoso Cinturão de Orion. Os maias foram muito específicos sobre o Cinturão de Orion, dizendo que era um ponto de criação. E disseram que em 3114 a.C., os deuses vieram do céu para uma convenção na Terra. E a convenção ocorreu em Teotihuacan. Vamos ver as chamadas correlações de Orion em muitos países. É surpreendente que algumas dessas estruturas não só formem a imagem de Orion no chão, mas que sejam baseadas em unidades de medida que se correlacionam de alguma forma. Parece haver alguma ligação. O assunto é complexo e muito intrigante. Mas como pode haver estruturas similares apontando para Orion feitas por civilizações separadas por milhares de quilômetros? Seria só uma coincidência cósmica que tanto egípcios quanto maias reverenciem a mesma constelação? Ou poderia haver ligação entre Orion e o nascimento da humanidade? Pode haver um plano celestial desenvolvido por uma antiga civilização há muito desaparecida. Por isso, achamos todas essas correlações com Orion em vários locais do globo, porque uma fonte única, um dia, distribuiu essa espécie de material mitológico pelo mundo inteiro. É possível que as estruturas que vemos na Terra e que estão alinhadas com Orion fossem criadas assim, porque extraterrestres vieram de Orion e dirigiram os construtores a fazer assim. E fariam isso para nos lembrarmos de onde esses seres vieram e também para nos alinharmos com as energias que vêm de Orion. Teriam mesmo esses monumentos no Egito e na América Central sido construídos para comemorar as origens celestes da humanidade, como os pesquisadores sugerem? Ou poderia haver uma explicação mais profunda para esses alinhamentos? Talvez não só para honrar nossos ancestrais celestes, mas para nos reconectarmos com eles no futuro.
A teoria dos antigos astronautas diz que sim, e que a prova definitiva pode ser achada em um mundo distante, numa área que já foi chamada de berço da civilização.